E, queridos, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi sobre o tema seguros. Tá? E eu queria começar a gente lendo um texto que está lá em Mateus. Vamos todo mundo abrir Mateus 14, 22. Vamos começar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. E ficamos por aqui. E eu tinha uma pergunta para a gente começar, para você. O que é segurança para você? Eu não sei se você já parou para se perguntar. Qual é o status que define que você está seguro na vida? Algumas vezes eu me faço essa própria pergunta, Eu estou seguro nesse ambiente? Na medicina, às vezes, a gente tem uma questão de quando a gente tem desastre, algo do tipo. A primeira coisa que a gente faz é avaliar a segurança da cena antes da gente entrar. Então, é algo que eu trago muito para a minha vida, segurança. O que é estar seguro? E, segundo o dicionário, segurança é estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais. Situação em que nada há a temer. E a gente acabou de ler Mateus 14, 22 ao 33, perdão. E eu acho que não é muito compatível com o que a gente acabou de ler, a palavra segurança definido pelo dicionário. Porque quem aqui já andou de barco sabe que não é algo tão simples assim. E isso eu estou falando dos barcos de hoje em dia. Antigamente, eu não sei nem falar para vocês como é que deveria ser, eu não estava presente, porém, Porém, eu sou agraciado num um tio meu tem um barco pequeno, mas às vezes eu consigo dar uma volta ou outra com ele, e quando eu vou, meu amigo, uma pequena onda, assim, aquela marolinha que só está assim, andando no mar de um ladinho para o outro, já é o suficiente de te deixar um pouco mareado. Você sente o barco movendo, se você está em pé, você vai perder o equilíbrio, eu aviso logo. E o que esses caras estavam passando aqui não tem nada a ver com uma marolinha para lá e para cá. Não tem nada a ver com um ventinho passando enquanto o motor da lancha está indo para frente. Eles estavam literalmente no meio de uma tempestade com risco de vida. E voltando para essa pergunta, o que é segurança? O que nos permite assumir o estado de estar seguro hoje? Algumas pessoas podem falar que esse status de segurança hoje em dia é ter dinheiro na conta. Eu tenho dinheiro na conta, então está tranquilo. O que vier, eu vou, eu pego, eu gasto. E ali aí tem sobrando, está tudo certo. Para outras pessoas vão falar que tem um plano de saúde, tem um atestado médico de eu estou saudável. Fui na consulta, o médico me deu parabéns, falou: olha, seu colesterol está ótimo, está tudo bem, a gente se vê então daqui a um ano. Aí você sai dali com uma segurança do tipo, vou naquele fast food comer um hambúrguer. Por quê? Porque eu posso, eu estou seguro, Mas assim,
Será que isso realmente traz a nossa segurança? O que é a segurança para você? É ter uma casa para morar? É não ter que pagar um aluguel todo mês? Vai falar, não, eu tenho o sonho da casa própria, o sonho de todo brasileiro. Então, assim, eu não tenho que me preocupar, né? Ou é ter um carro blindado? Não, eu tenho um carro blindado, então se tentam me assaltar, eu estou seguro. Passa nada. Mal sabe a gente que tem um bando de arma que a blindagem não pega, né? Então, assim, será que isso mesmo traz a segurança para a gente? Porque quando a gente vai pegar esse texto de Mateus 14, 22 a 33, essa segurança não é a segurança que esses homens estavam vivendo naquele momento. E eu vou destrinchar um pouquinho esse texto para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. No primeiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre o texto, é quando ele fala assim, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Aqui nesse texto, ninguém estava andando por conta própria, ninguém estava no seu caminho falando assim, eu vou por aqui porque eu quero. Muito pelo contrário, eu vou por esse caminho porque Jesus me mandou andar nesse caminho. Então, o que eu penso comigo mesmo? Se Jesus falou que eu tenho que andar por aqui, tá safo, né? Não tem problema nenhum. Eu não vou passar por nenhuma dificuldade. Mas não é bem isso que a gente vê aqui na palavra. Logo depois, está escrito no próximo ponto, que o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Algumas outras traduções trazem que o barco já estava a estádios de distância da terra. E açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E esse é um momento na nossa vida que a gente não entende muito bem, porque eu estou sobre uma ordem e sobre uma direção que Jesus me mandou. Pega o barco, vai para cá, eu encontro você lá. Beleza, eu entro no barco, eu vou na direção que ele me mandou. E a dificuldade vem e logo depois ela se levanta. Que aqui no momento são as ondas que começaram a açoitar o barco. Então, esse momento é um momento que às vezes vai entrar dúvida no nosso coração, né? E logo depois está escrito, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Então, Jesus dá uma ordem, a dificuldade se levanta, independente de eu estar seguindo ou não a ordem que Jesus colocou para que eu seguisse, o caminho que ele mandou eu andar, e logo depois eu vejo que ele não me abandona, ele está comigo em todos os momentos, porque está escrito, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e não tem impedimentos para que Jesus estivesse lá com eles, né? Jesus, a estádios de distância da terra até onde aquele barco estava, à deriva, no meio do mar, ele foi andando sobre as águas até eles. Então, se você está na sua vida, hoje, em um momento, onde você vira e fala, Léo, eu estou seguindo o propósito que o Senhor mandou eu seguir. Está difícil, porque está se levantando um bando de dificuldade. E eu não sei o que está acontecendo. Jesus, ele vai até o seu encontro. Ele não te deixa sozinho. E não importa a dificuldade que esteja se levantando, não importa a distância que você acha que ele está de você, porque em Salmos está escrito, se eu acho que eu estou no lugar mais alto, ou no mais profundo abismo, lá ele está comigo, ele é um Deus que não te abandona, ele está em todos os momentos com você. E seguindo um pouquinho mais nesse texto, a gente vê que logo depois que Jesus vai ao encontro deles, eles vêm, acham que é um fantasma, são tomados de medo e gritam. Eu não sei você, mas quando eu fui reler esse texto para poder fazer a mensagem, né, que foi o primeiro texto que o Senhor colocou no meu coração no momento que eu fui fazer a mensagem, eu parei muito para pensar nisso. É um bando de homens num barco gritando no meio da noite. Meu amigo, assim, eu não sou aquele cara que eu vou ter muito medo assim das coisas. Assim, eu posso até não gostar daquilo, mas dificilmente você vai me ver berrando de medo. Eu acredito que você também. Então, a situação deles não devia estar fácil. Eles estavam no mar,
no meio do nada, numa escuridão, com uma tempestade do nada, meu amigo, eles veem alguém andando sobre as águas na direção deles. E eles gritaram de medo. Esse é o nível de pavor que eles deviam estar sentindo naquele momento. E mais uma vez, esse é o nível de pavor que às vezes a gente sente na nossa vida. Porque às vezes a gente não sabe para onde ir, às vezes a gente está no meio do escuro, às vezes a gente não consegue ver a direção para onde a gente está vindo, a gente só sente uma onda batendo de um lado, a outra onda batendo do outro, a onda que bate na cara, a gente vai sugar o ar, aquela água vai para o pulmão, a gente engasga, não consegue nem respirar direito, parece que é um caixote, mas o Senhor está lá, o Senhor está indo na nossa direção, Ele não abandonou a gente, e junto com isso tudo, a gente ainda está desesperado de medo, e esse é o momento onde a incredulidade, ela tenta entrar na nossa vida. E eu queria falar um pouquinho sobre incredulidade, né? O que é a incredulidade? Incredulidade é o contrário de crer, é o contrário da fé. Então, não é apenas eu não estar alinhado com a palavra, não estar lendo a palavra, não estar com meus pensamentos, com o meu coração aqui. Vai além disso, é de eu estar ouvindo e vendo coisas que me trazem para longe da palavra. Então, uma das coisas que o Espírito Santo pediu para a gente falar um pouquinho hoje também é, cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está ouvindo, né? Ah, não, Léo, olha, eu estou lendo a palavra, todo dia eu leio, mas eu vejo uma notícia de guerra na televisão, eu penso, rapaz, o Brasil vai entrar nessa, eu vou ter que ir, acabou tudo, e eu vou fugir para onde? Será que eu consigo ir para Portugal de ônibus? Não sei, porque no aeroporto não vão deixar passar. Né? Outro dia eu estava brincando com meu amigo Natan, né? Eu virei e falei, amigo, o troço está meio estranho aí, vai que o Brasil entra em guerra, e aí, para onde eu fujo? Eu brinquei com ele, né? Virei e falei, rapaz, vou para o aeroporto, vou para Portugal. Ele virou e falou assim para mim, amigo, mas você lembrou que a fronteira já vai estar fechada, porque já vai ter declarado guerra? Eu falei, ferrou, para onde é que eu vou? Então, assim, foi uma brincadeira, né? Uma conversa boba que dois amigos estavam tendo, mas para a gente ver como nas pequenas coisas, naquilo que a gente está prestando atenção no nosso dia a dia, naquilo que a gente está olhando, como o inferno não tenta entrar e trazer incredulidade e medo no nosso coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E ouvir pela palavra de Deus, então a incredulidade vem pelo ouvir as coisas contrárias à palavra de Deus. Então vamos tomar cuidado, né? O que eu tenho visto, o que eu estou ouvindo, o que eu permito que entre na minha casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que estar vigilante. Mas, Léo, eu estou bem até agora, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então a gente tem que estar vigilante em todos os momentos. E seguindo aqui, a primeira coisa que Jesus faz quando chega no encontro deles é: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus chega já combatendo a incredulidade no nosso coração. Ele fala assim: olha para mim, sou eu que estou aqui, não importa o vento, não importa a onda, está balançando, eu sei, mas eu estou aqui. A sua segurança está em mim, não está no tamanho do barco, não está na estabilidade do barco, a sua segurança sou eu, amém? E logo depois que Jesus vem falar isso, tem um dos textos mais conhecidos. Se você não parou para ler esse texto sozinho, com certeza você já viu em alguma série, com certeza você já viu alguém comentando, já viu em algum filme, que é quando Pedro, logo depois, vai e fala assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E o que eu queria falar, né, sobre essa pequena parte é que Pedro não tirou do nada a ideia, legal, vou sair correndo até ele. Não foi isso que o Pedro fez. Pedro virou e perguntou: Senhor, se és tu, me deixa ir ter contigo. E sobre uma palavra, uma ordem e uma direção de Jesus, ele vira e fala assim: venha. E aí, a partir da palavra, Pedro vai e Pedro anda sobre
as águas. Então Pedro, a gente vai conversar isso um pouquinho mais à frente, mas eu quero frisar isso aqui também. Pedro não andou sobre as águas porque ele achou legal andar sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas só porque ele acordou hoje e falou, que tal? Será? Não. Pedro andou sobre as águas porque o Senhor Jesus olhou para ele e falou, venha. Então ele anda sobre as águas, ele anda, mas o que sustenta ele andando sobre as águas é a palavra de Jesus. Então, se o Senhor está te chamando para ir para um lugar, que o que te sustente até o lugar onde Ele está te chamando para ir, que não seja de maneira nenhuma uma ideia que você teve, que você acha que é mirabolante, que você acha que é ótima, mas que o que te sustente nesse caminho seja a palavra dEle, seja a convicção que Ele colocou no seu coração, baseada na palavra. Porque qualquer coisa que Ele coloca no seu coração, entre aspas, e não tem base bíblica e base da palavra, questione sentimentos. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. E, logo depois, a gente sabe do grande episódio, né, que Pedro ele presta atenção no vento, ele presta atenção no mar, nas ondas, e Pedro afunda. E nesse momento que Pedro afunda, tem muita gente que gosta de criticar Pedro afundando, mas eu não conheço ninguém que andou sobre as águas. Então, assim, eu acho que algum crédito a gente tem que dar. Porque o Senhor mandou uma palavra, ele andou sobre a plataforma da palavra do Senhor e foi um homem que teve fé para fazer isso. E olha que depois fala, ó homem de pequena fé, por que duvidais? Então a gente tem que estar pensando onde a gente tem colocado a nossa confiança, até onde a gente tem andado na direção que ele tem nos enviado, né? E quando Pedro ele vai e ele afunda, isso é uma lição muito importante para a gente. Porque isso mostra que não basta eu começar crendo. Começar crendo é importante. Ter uma fé inicial é importante, mas importa que eu creia hoje, que eu creia amanhã, que eu creia depois de amanhã, porque cada passo que eu dou, cada momento que eu estou andando, eu preciso estar andando na plataforma da palavra dele, crendo na palavra dele, porque a partir do momento que eu tiro o meu olhar dele e coloco o meu olhar em todas as adversidades que estão se colocando no meu caminho, e o espírito de incredulidade entra, e eu deixo com que ele tome posse de mim, eu vou afundar. Então, o Senhor te chamou para um propósito, e Ele está te levando a um lugar que só você sabe, eu não sei qual lugar que Ele está te levando, mas o que eu posso falar é, Ele vai te sustentar até o final, mas ande sobre a plataforma da palavra dEle, do início ao fim do caminho, exclua todas as ideias que sejam apenas suas e não sejam direcionadas pelo Espírito Santo, e além disso, não pare de crer em momento algum. O pastor Marcelo gosta muito de uma palavra que está escrito lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 13, 31 ou 33, que fala que importa que eu creia, que andemos hoje, amanhã e depois. E isso fala de constância. E a nossa fé tem que ter constância. O andar com Jesus necessita de constância. Não é um dia eu levantei a mão, eu criei e acabou. Eu tenho que continuar crendo que Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida, todos os dias da minha vida. Amém? Então agora, logo depois a gente vê só o final que a gente sabe, Pedro afunda e o Senhor vai, dá a mão para ele, o levanta e o leva de volta para o barco. Então, teve um momento de insegurança, teve um momento de incerteza, escorregou, o Senhor está ali para te dar a mão, Ele está ali para te levantar, Ele não vai te abandonar, Ele está com você em todos os momentos. Então, creia nele, Ele está com a gente, Ele não vai te desamparar. Creia, Ele não te desampara. Então, uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração, tentando juntar tudo isso que a gente falou até agora, foi: mesmo sob uma ordem de Jesus, a dificuldade se levantou. Porém, Jesus vem ao nosso encontro, combate a incredulidade que tenta se levantar no nosso coração
e nos leva a andar sobre a plataforma da sua palavra para experimentarmos o seu mais. Então, que a gente possa ter isso firme no nosso coração, que a gente não tem que andar na plataforma do eu quero, do eu acho, do eu vejo, do eu sinto, mas a gente tem que andar na plataforma da palavra dele, amém? E às vezes a gente, então, olhando isso tudo, a gente vê que se a gente tentar usar a definição natural de segurança, em que estamos livres de perigo, incerteza, a gente não deve ter a capacidade de se sentir seguro em momento algum. Porque fora dele, não há uma real segurança. Mas quando olhamos para a perspectiva da palavra de Deus, as coisas são um pouquinho diferentes. Vamos abrir lá em João 16, 33. Pertinho, só um pouquinho mais à frente. João 16, 33 diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, Jesus ele deixa bem claro para a gente. No mundo, a gente vai passar por aflição, vão ter momentos de incerteza, teremos dificuldades sim. Enquanto a gente está vivo, respirando nessa terra, tem uma certeza você vai ter. A dificuldade vai vir. Uma certeza você vai ter. Vai vir o dia difícil. Porém, olha o que ele fala aqui. Para que em mim vocês tenham paz. No final ele diz, eu venci o mundo. Então ele não fala para você ter paz na carteira cheia, na conta bancária lotada, no atestado do médico, no carro blindado. Nada disso é o que deve te trazer a paz. Ele fala mais uma vez, para que em mim vocês tenham paz. Mas eu quero fazer um pequeno adendo aqui. Vamos abrir lá em Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o ponto que eu queria trazer aqui é, outro dia eu estava num lanche, né? O pastor Marcelo, a gente estava conversando sobre esse versículo, e ele falou uma frase que me tocou profundamente. Ele fala, mas o versículo não diz em lugar nenhum que não tem que ter sentinela. O versículo não diz em lugar nenhum que você não tem que trabalhar para edificar. Ele fala que você não tem que colocar a sua fé no seu trabalho. Ele fala que você não tem que colocar a sua fé na sentinela. Mas você tem sim que ser prudente e todos os dias estar vigilante, se cuidar da sua casa, cuidar da sua saúde. É assim, eu não tenho que ter a fé no remédio que eu tomo, para minha mente não ficar agitada, para que eu não sinta ansiedade. Eu tenho que crer que o Senhor vai usar desses artifícios que Ele deu inteligência para o homem criar, para que aquilo no meu corpo venha a trazer o benefício que Ele quer que traga, saúde plena, e que em algum momento eu vou conseguir me desvencilhar disso, mas a minha fé não está no remédio, eu não deixo de tomar, porque eu sou prudente. Porém, a minha fé não está naquilo que eu estou tomando. A minha fé está naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Amém? Na mente que Ele está, na minha mente que Ele está influenciando. Essa é a diferença. Eu não deixo de guardar dinheiro. Para vocês entenderem, eu estou colocando tudo no eu, mas para vocês trazerem para o pessoal de vocês. Eu não vou deixar de guardar dinheiro, gente. A gente tem que guardar. Porém, eu não tenho que guardar mais do que é justo. Eu não tenho que deixar de abençoar os outros, porque eu viro e falo, vai faltar. Então não dá não. O Senhor é o dono de todas as coisas, como o Hugo estava falando aqui. O que vai faltar? Ele tem uma mesa repleta na presença dos nossos adversários na nossa frente. O que eu acho que vai faltar na minha vida? Não vai faltar nada. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem provido para o seu povo. Quando o povo saiu do Egito, aquele povo saiu rico. Aquele povo saiu de um tempo de escravidão cheio de riquezas.
aquele povo não saiu de mãos vazias, enquanto ninguém poderia imaginar isso. Além do mais, aquele povo saiu e está escrito que ninguém estava doente, no meio do deserto, num sol, com condições completamente adversas. Não importa as condições que a gente tem passado, importa quem nós temos. E é isso que esse versículo diz: para que em mim vocês tenham paz. Então, sejamos prudentes. É claro que a gente tem que ser prudente, mas que a nossa segurança não esteja na nossa prudência, mas que a nossa segurança, mais uma vez, esteja nele. E agora eu quero falar com vocês de um segundo barco. Tá? Hoje a gente vai falar ao todo de 3 barcos. Ah, Léo, qual o segundo, qual o terceiro? Vamos ver. Calma, controla o seu coração, porque eu lembro agora de pelo menos uns 4 barcos, eu acho. Deve ter mais, com certeza, mas a gente chega lá. O segundo barco a gente vai em Mateus 8, 23, voltando um pouquinho. Mateus 8, 23 diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Parando por aqui, vamos mais uma vez analisar um pouco do que esse texto tem a trazer para a gente hoje. Em primeiro lugar, Jesus entrou no barco. No barco anterior, eles estavam seguindo uma direção do Senhor Jesus. Entrem no barco e vão em tal direção. Beleza. Nesse barco, era um pouquinho diferente. Jesus estava lá dentro do barco, junto com eles. E logo em seguida, veio uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam completamente o barco. Então, mais uma vez, eu quero frisar muito bem esse ponto hoje. Jesus estar no barco não impediu a tempestade de aparecer. Então, para de ficar questionando aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, porque se Ele te deu uma direção, mais uma vez baseada na sua palavra, e foi claro com você, a onda está se levantando, o barco está mexendo, mas Ele não deixou de ser Deus e de estar com você. Mas, Léo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Amém, eu não fui chamado nem você para entender nada. A gente foi chamado para andar naquele lugar que Ele mandou a gente andar. Se hoje eu não entendo, um dia eu vou entender. Nem que seja na glória o momento onde Ele vai me mostrar o porquê aquilo aconteceu. Mas o que eu tenho que ter certeza é, Ele está comigo, Ele não me abandonou. E Ele está no barco, mais uma vez, não impede a tempestade de vir. E a gente viu aqui que as ondas cobriam o barco. Então a gente vê que essa tempestade é bem considerável. Não é algo bobo, mais uma vez. Era uma adversidade um quanto que importante, digamos assim. E o que Jesus estava fazendo? Jesus, porém, estava dormindo. É isso mesmo. Isso mostra um posicionamento muito claro para a gente. Cara, eu amo esse texto. Porque no meio de uma tempestade, no meio de um caos, o Senhor estava dormindo. Tem um filme que eu vi tem um bom tempo atrás, e eu já trouxe esse exemplo alguma vez, com certeza, nesse púlpito, e eu vou trazer de novo, onde tinha um baby Gru, tudo à sua volta estava explodindo, estava uma guerra, e ele estava lá caçando uma borboleta, ouvindo a música no ouvido dele, esquecendo de todas as outras coisas que estavam acontecendo. E esse tem que ser o nosso posicionamento no meio da adversidade, seguindo aquilo que o Senhor mandou a gente seguir, ouvindo aquilo que Ele pediu para a gente ouvir, sem se importar com as coisas que estão explodindo, digamos assim, ao nosso redor, querendo andar
na direção que Ele mandou, independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. Mais uma vez. Então isso mostra esse posicionamento que nós, a sua igreja, devemos ter em meio às adversidades. Descanso no meio da tempestade. Mas quando a gente vai ler um pouquinho mais à frente, vai muito além disso. Olha o que ele vira e faz depois. Os discípulos acordam Jesus, pedem para que eles o salvem, e eles perguntam, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E ele em seguida repreende o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. Então o que eu posso falar é que além disso, além de um posicionamento de descanso, nós, a sua igreja, temos que tomar um posicionamento de autoridade e nos negarmos a ser intimidados por toda onda que passa na nossa vida. O Senhor tem toda a autoridade, está escrito diversas vezes na sua palavra, está escrito que Ele ensinava como quem tinha autoridade. Quando aquele homem foi, desceram aquele homem do telhado e e Jesus foi falar sobre a diferença entre, o perdoar dos seus pecados e de o livrar da sua enfermidade, está escrito logo depois, ele fez isso para que saibam que ele tem autoridade. Toda a autoridade foi delegada do Pai para o Filho, e toda essa autoridade nos é delegada como filhos e co-herdeiros com Cristo. Então, se a situação tem tentado se levantar na minha e na sua vida, eu vou ficar calado em todos os momentos? Eu vou ficar intimidado por aquilo que está acontecendo na minha vida? Não, gente, a gente não foi chamado para estar com medo numa posição de intimidados diante das obras do inferno. Não foi para isso que a gente foi chamado. Nós fomos chamados para, assim como o nosso Senhor fez, repreender o vento e o mar, e para que tudo à nossa volta se acalme. Então, se Ele te deu essa autoridade, o que você e eu estamos esperando para usar a autoridade que nos foi delegada? Está disponível. Está completamente disponível para mim e para você. E o inferno ele vai levantar. Ele vai tentar intimidar a mim e a você. Isso é claro. Em diversas situações. Eu tenho um pequeno testemunho muito rápido para dar, né? Mas eu gostaria de poder trazer isso só para vocês tenham a noção das coisas que o Senhor faz na nossa vida. Eu tinha um emprego maravilhoso, eu tinha um emprego onde eu tinha, assim, tudo que eu gostaria de ter. E aí, do nada, falaram, vai fechar o seu setor. E eu virei e falei, poxa, então tá bom. Então, valeu, falou, beijo. Ganhei todos os benefícios, graças a Deus, tudo que eu poderia ganhar. Com isso, eu usei esse dinheiro para algo bem específico que o Senhor me direcionou, e foi algo maravilhoso na nossa vida. E pouco tempo depois, me foi oferecida uma porta de emprego que parecia boa demais para ser verdade. E eu virei e falei assim, poxa, Senhor, foi tão rápido assim, você é bom, né? Vamos lá, cheguei, fui no lugar, que lugar maravilhoso, tinha tudo naquele lugar, que equipe sensacional. Eu virei e falei, Senhor, não falta nada, uau, que coisa boa, vamos lá, é isso. Saí daquele lugar, da entrevista que eu tinha tido com um colega, foi bem claro a direção do colega para mim de, se tu quiser é teu. Liguei para minha esposa, falei com ela, amor, ele falou, se quiser é meu, mas eu não vou não. Aí a Babi, tá tranquila. Não, de verdade, tranquila na hora. Tá bem, amor. Mas por quê? Porque o Senhor falou não. Aí eu falei, então tá, não é não. E é isso. E vamos lá, e o salário melhor do que eu ganhava no emprego anterior. E assim, o troço não batia na cabeça. Mas assim, se ele falou não, é não. Meu amigo, dá 2 semanas, mais de metade das pessoas são demitidas daquele lugar, todos os mais antigos, eu iria junto. E hoje eu posso falar que eu tenho oportunidades maravilhosas, o Senhor me colocou em lugares que eu nunca imaginei estar, e Ele foi maravilhoso com a minha vida, mas o que eu tenho de falar é, se Ele deu a direção e você vira e fala, cara, mas está tudo aqui, está tudo perfeito,
Não importa se está tudo parecendo perfeito, se não tem a plataforma da palavra dele falando vai, não vai. Como o Hugo falou aqui na ministração, esteja sensível à direção que o Espírito Santo tem para a sua vida. É um ano de portas abertas. Eu tenho que ouvir a direção dele, como o Hugo falou, para saber o momento exato que eu devo entrar pela porta e qual porta eu devo escolher entrar. Que na verdade a escolha não é minha, a escolha é dele. Ele que direcione o meu caminho. Eu não tenho que direcionar o meu caminho. Tá doido? Direcionar o quê, gente? A gente, quando quer pegar no volante, a gente faz muita besteira. A gente tem que deixar na mão dele para que ele possa pilotar a nossa vida completa. Então, autoridade, queridos. Toda a autoridade nos foi concedida para pisar serpentes e escorpiões, e nada nos causará nenhum dano. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, na vida de Paulo também. Então, o que acontece nesse barco é, Jesus ele combate o medo no coração dos discípulos e repreende a adversidade. Então, que como Davi, perante Golias, a gente não seja intimidado pelo espírito confrontador desse mundo, mas a gente se coloque numa posição de um guerreiro de Deus, e não fique apenas encarando Golias. A gente não foi chamado para ficar encarando Golias, para ficar encarando a onda, para ficar olhando para o vento, para ficar sentindo o mar. Não, você foi chamado para ficar olhando para Deus. Jesus virou e falou, coragem, olha para mim, eu estou aqui. A sua atenção tem que estar em mim, não é na onda. E a partir desse momento que a gente olha para o Senhor, Ele vai nos capacitar para o mais dele nas nossas vidas. Amém? E agora eu quero falar de um ponto que ele está presente nos dois barcos. E é um ponto que mexe muito com o meu coração, onde ele fala assim, homem de pequena fé. Nos dois barcos ele fala sobre isso. E o que é fé? Né? Aqui a gente está numa congregação, numa igreja chamada Academia da Fé. Então, se tem algo que a gente ouve, graças ao bom Deus nesse lugar, é sobre fé. Obrigado, Senhor, pela sua direção para os nossos pastores, porque a gente tem ouvido do Senhor. E fé, em Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam, e é a convicção de fatos que não se veem. Então, eu vejo que fé, eu posso chamar de certeza e de convicção. E de onde vem essa certeza? De onde vem essa convicção na minha vida? Romanos 10:17 está escrito assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, se fé é convicção e certeza, e essa convicção e certeza vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, fé é uma convicção gerada pela palavra. Amém? Então, se fé é uma convicção gerada pela palavra de Deus, a fé do tipo de Deus é a fé baseada na palavra. Não é a fé baseada no que eu acho, não é a fé baseada no que eu penso, não é a fé baseada no que eu sinto, é a fé baseada na palavra de Deus. Isso é muito legal, porque não temos que usar a fé para nada que Deus não falou em sua palavra ou claramente no nosso coração, tendo como base a sua palavra. Mais uma vez eu escrevi aqui, fé não é sentimento, fé não é vontade. Porque, mais uma vez eu queria trazer Pedro de volta aqui, sobre quando ele foi andar sobre as águas. Pedro não acordou pensando assim, gente, hoje eu vou sair andando sobre as águas. Pedro do nada não virou e falou assim, não, olha, vamos lá, vai que eu consigo. Não foi uma vontade que veio dentro de Pedro. Pedro teve uma necessidade de ir até lá, gerada pelo Espírito Santo, e ele vai e ele pergunta, Senhor, eu posso ter contigo? E mais uma vez ele ganha uma palavra de Deus, e nessa palavra ele vai até Jesus, andando sobre as águas, fazendo sobrenatural. Então eu e você, eu não sei quando você era pequeno se você já fez isso, mas eu vou abrir o meu coração, a Babi já está até aqui rindo de mim, mas quando eu era pequeno,
Quem aqui nunca fez isso, que talvez atire a primeira pedra, e talvez eu receba algumas. Mas assim, quem aqui quando era pequeno, Senhor, eu confio em você, e teve alguém que andou sobre as águas, então tá a piscina aqui na frente, vamos lá, blum, aí cai. E a gente quer exercitar uma fé, mas essa palavra de andar sobre as águas foi para Pedro, naquele momento específico que Pedro estava passando, foi a necessidade de Pedro. Pedro não teve um sentimento, Pedro não teve uma vontade, Jesus mandou e Pedro foi. Então, por que eu, baseado na vivência de outras pessoas, quero trazer aquilo para a minha vida e chamar aquilo de fé? Fé é baseado na palavra, fé não é baseado na experiência do meu amigo. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa vida. Ah, mas ele viveu isso. Tudo bem, ele viveu isso. Mas o que o Senhor tem separado para você é para você. O que o Senhor tem separado para ele é para ele. Tudo bem, o Senhor não faz acepção de pessoas. Fato, isso é tranquilo, isso é claro. Tem verdades que estão aqui na sua palavra e que são para todos nós, e é isso. Cura está aí, salvação está aí, e por aí vai. Porém, se o Senhor às vezes permitiu com que o Hugo vivesse numa condição muito melhor do que a minha, e eu vivesse em tal condição, é porque às vezes eu não tinha o coração para receber aquilo que o Hugo recebeu. Você entende isso? E isso é cuidado do Senhor com a minha vida. Então, se eu ficar olhando para a vida do Hugo, querendo aquilo que o Hugo vive, porque, não, se o Senhor faz na vida dele, eu quero para a minha, e eu vou ter fé, eu vou orar todo dia para aquilo. E o Luciano Subirá tem uma frase sensacional que eu amo sobre isso: não fomos chamados para ter uma aventura gospel baseada na vida de outras pessoas. Não fomos chamados para ter uma aventura gospel baseado na vida de outras pessoas. O terreno seguro para a fé é a palavra de Deus. Então, se hoje eu estou aqui falando de segurança, onde a minha fé está segura? A minha fé está segura aqui. Aqui eu tenho segurança para a minha fé. Não de olhar o que o Almeida vive e virar e falar assim, então se ele, eu quero e tal, e poxa, se ele... Rapaz, eu fui chamado para uma coisa, ele foi chamado para outra. E o Senhor é o Senhor de uma multiforme graça. Então, se eu vou querer tudo que Ele vive, que eu fosse Ele, eu não fosse eu, mas o Senhor me chamou para que eu vivesse aquilo que Ele me chamou para viver. Você entende isso? Então, parece que sempre a grama do vizinho é mais verde. Eu fico olhando ali, mas ele está vivendo isso, ele está vivendo aquilo, ela está vivendo aquilo, e eu queria... Mas o que o Senhor te chamou para viver hoje? Você entende isso? Essa é a plataforma segura pela qual nós podemos andar. A plataforma da sua palavra e daquilo que Ele tem nos chamado para viver. Então, trazendo uma reflexão sobre isso, sobre essa frase que eu gosto muito do Luciano Subirá, a fé correta que me traz segurança é a fé firmada na palavra de Deus. Então, é a fé firmada na palavra do meu Senhor. E por que a palavra é tão importante, né? Salmo está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E eu já, às vezes, quando eu viajava bem mais novo para Cabo Frio, às vezes eu pegava uma estrada que era muito escura à noite, graças a Deus hoje não é mais tão escura assim. Aí, às vezes, a gente é mais novo, né? O troço não bate muito bem, a gente vira e fala assim, deixa eu ver só como é que fica a estrada, pum, desligando, não, gente, um segundo, não façam isso em casa, isso foi um adolescente com mais de 8 anos maluco, tá? O Senhor é bom, Ele é misericordioso com as nossas vidas, então a gente vai e faz, só para ver quão escuro isso aqui é, meu amigo, você não vê nada, você não vê nada, se você fica mais alguns segundos e vem a curva e você vai na reta, bateu, acabou. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque às vezes você está lá, percorrendo o caminho que o Senhor te chamou para percorrer, Ele te colocou naquele carro, que é a sua vida, Ele fez toda a manutenção, Ele colocou na bagagem tudo que você precisa, Ele colocou a gasolina suficiente no tanque, da aditivada, da boa, Ele calibrou os seus pneus, Ele colocou tudo para que você pudesse andar no caminho da melhor maneira, e você está na velocidade certa, que Ele setou no controle automático do seu carro, para que você estivesse andando, e aí você dá a doideira e desliga o farol.
Quanto tempo até bater? Me responde. Quanto tempo até bater? Não vai demorar muito. Ah, não, Léo, eu extinto. Eu de olho fechado, eu vou... E vai, não vai, cara, não vai. Não vai. Então, se eu tiro a palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, da minha vida, mesmo que o Senhor me colocou nesse caminho, Ele ajeitou tudo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está tudo perfeito, Ele já setou a velocidade, Ele já me colocou no carro maravilhoso, Ele já botou a bagagem, Ele já botou a gasolina, cara, desliga o farol, acabou, você vai bater. Então desliga a palavra da sua vida, acabou, você vai bater. Isso aqui é a nossa segurança. Se você tira isso, se você tira essa luz da sua vida, se você apaga ela, não precisa de muito tempo, vai bater. Vai bater. Ah, mas o Senhor me botou no caminho, Ele me capacitou, pá, tal, é isso. E você desligou a palavra. E você achou que na força do seu próprio braço dava. Então vamos, né? Jeremias 17 fala que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, parafraseando, e fala um pouco mais à frente em 17:7 que bendito é o homem que confia no Senhor e que ele será como uma árvore plantada na beira do rio, que pode vir a seca, pode vir o que vier, o Senhor vai trazer tudo o que ele precisa. Então assim, para de confiar no seu braço, para de confiar na sua força. A nossa confiança, a nossa segurança, o nosso caminho seguro está na palavra de Deus. Amém? E agora a gente vai, enfim, para o terceiro barco. O pessoal do louvor já pode vir, né? Não está tão para o fim, mas já está para o fim. E nesse terceiro barco eu vou pedir para a gente abrir em Atos 27. Todo mundo já abriu? Amém. É isso. E esse barco que a gente vai ver agora é um barco que, contextualizando um pouco, antes disso é um barco que ninguém quer estar presente. Esse é o barco que quando você está vivendo ele, o desespero vem, amigo. Esse é o barco que você vira e fala assim, Senhor, me ajuda. E acredite, às vezes esse barco ele vem e ele aparece na nossa vida. Às vezes é nesse barco que a gente está e essa é a situação que a gente está passando. E contextualizando, nesse momento, Paulo, ele era prisioneiro, estava sob custódia romana, sendo levado para Roma para comparecer perante César. E Paulo ele foi preso fazendo o que o Senhor mandou ele fazer, correto? Paulo não estava fora da direção de Deus. Paulo ele foi preso fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Então eu vou ler aqui com a gente, só para eu cortei alguns pequenos trechos, porque o trecho é muito grande, então para a gente conseguir ler de maneira um pouquinho mais rápida. Está escrito assim, a partir de Atos 27:14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. Paulo estava num barco junto de um centurião sendo levado até Roma. E no meio desse caminho surgiu um tufão chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio, com cabos de segurança. E temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar,
E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa que se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e os outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Barco difícil. Não é um barco fácil da gente passar. Mas a gente vê aqui que nesse barco, mais uma vez, Paulo estava lá, Paulo estava seguindo uma direção que o Senhor o mandou, Paulo foi preso e Paulo estava sendo enviado a Roma para estar com César. E nesse momento, Paulo não estava longe da direção que Deus mandou ele estar. Paulo estava mais uma vez seguindo o caminho que o Senhor tinha ordenado ele. E começando a analisar o texto, ele fala aqui que eles usaram de todos os meios que tinham para reforçar o navio com cabos de segurança. E esse é o momento que dá desespero, porque a gente usa tudo o que a gente pode, até o último suor, até a última lágrima, até o último esforço, como dizem, até o último suspiro, e a gente não vê resultado. Não deu certo. O barco está indo. Não está legal. E logo depois fala que eles foram à deriva. Gente, o que é estar à deriva? Eles tiraram a vela, não tinha âncora, para onde o mar levasse, eles estavam indo. Se fosse para o meio de um tufão, era aquilo. Se fosse para o meio de uma pedra, eles iriam ter que bater na pedra. Eles estavam, entre aspas, completamente largados na visão deles. E aqui na frente fala: e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E às vezes esse é o sentimento que a gente está. Estou à deriva. O Senhor esqueceu de mim. Eu não tenho como sair daqui. O que eu vou fazer?
Eu usei de todos os esforços que eu tinha para sair daqui. E eu não vejo solução. Mas, um pouquinho mais à frente, ele fala assim, quando Paulo vem e traz, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque essa noite, um anjo de Deus a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo e disse, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Paulo, não tenha medo, eu dei a tua direção e você está seguindo a direção que eu te dei. Você está sobre os meus caminhos. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que estavam com você. E o Senhor nos lembra, nesse momento, que Ele está que Ele está cuidando da gente, mesmo que a gente não esteja percebendo. Em Isaías 49:15, vamos abrir lá. Isaías 49:15 diz assim, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Parece que está à deriva, parece que você já fez tudo o que você podia fazer. Você não vê sol nem luz há muito dia, só tem tempestade em cima de você. O Senhor não se esqueceu de você. Está aqui o Senhor a quem eu sirvo, o Senhor a quem eu pertenço. Esse me deu uma palavra de que não terá dano nas nossas vidas. Mas o navio vai se perder. Mas o navio vai afundar. E às vezes aquilo que eu tanto quero, que eu tanto gosto, que eu tanto preciso, que eu falo, eu quero tanto isso, era o meu plano, era o que eu mais queria, e não é isso que vai acontecer, porque a palavra é dele, o caminho é dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A nossa vida não é nossa, a gente já não vive mais para a gente, aquele que perdeu a sua vida a acha. Então a gente tem que perder a nossa vida para o nosso sentimento, para a nossa vontade, para tudo que a gente quer todos os dias, porque ali há a verdadeira satisfação na palavra do nosso Senhor, ali há o verdadeiro prazer das nossas vidas, ali há a verdadeira segurança. O navio vai afundar, eu estou contigo. Vai partir ao meio o navio, eu não te abandonei, eu estou com você, eu não vejo, mas eu não fui chamado para ver, mais uma vez, eu fui chamado para crer que Ele está comigo, Ele nunca me abandona. E uma outra parte desse texto que chama tanto a minha atenção e mexe com o meu coração é, tendo dito isso, ele pegou o pão, ele deu graças na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Meu amigo, estava tudo um caos. Ele pegou um pedaço de pão, partiu e deu graças. Ele agradeceu no meio do caos com o pouco que ele tinha. O que você tem hoje? Léo, não dá nem para pagar a conta de luz. O Senhor fez multiplicar tantos peixes e tantos pães quanto ele precisou para alimentar uma multidão inteira, e ainda sobrou. O que mais ele não vai fazer na sua vida? O que mais Ele não vai fazer na sua vida? Não tem impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. O que você tem hoje? Pega, dá graça, coloca diante dEle e usufrui disso. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o Deus que cuida do seu povo. A nuvem está em cima protegendo do sol. No meio do dia, quando você está andando pelo deserto, o fogo está lá, colunas de fogo no meio da noite se movimentando, e você vai seguindo ela para o caminho que o Senhor te chamou, porque aquilo te traz calor, aquilo te traz proteção, aquilo te traz claridade. Então para de querer usar uma lanterninha para andar, Ele é a luz para os seus caminhos. Para de usar aquilo que o mundo te oferece para sair dos seus problemas, aqueles atalhos que vão resolver a sua vida. Vem cá, faz o meu curso, vai ficar tudo bem.
vem cá, faz isso aqui que eu estou mandando, eu vou resolver a sua vida. Rapaz, o Senhor te mandou fazer isso. Se Ele não te mandou, por que você está indo? Vem cá, eu tenho toda a solução dos seus problemas, clica nesse link aqui. Cara, pega isso aqui tem toda a solução de todos os seus problemas. Para de querer procurar em outro lugar, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o seu Senhor, Ele lembra de você em todos os momentos, Ele nunca vai te abandonar, porque a mãe não vai esquecer do filho, mesmo que ela pudesse esquecer, o Senhor não se esquece de você. Amém. E está escrito aqui, eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Ele falou isso para Paulo. Quem está navegando com você no barco hoje? Você tem dado para essa pessoa uma palavra de segurança, uma palavra de paz, uma palavra de firmeza, usando a palavra e o evangelho do Senhor Jesus? Ou você tem gritado e se assustado e se amedrontado com tudo aquilo que o inferno está tentando fazer? Seja você, hoje, seja você no barco onde você está andando, mesmo que ele esteja a ponto de afundar, uma coluna de segurança para aqueles que estão à volta possam se apegar firmemente, não a você, mas naquele que você possui e naquele que você tem dentro de você, que você brilhe a luz dele e que eles possam ver a verdade através da sua vida, que eles possam perceber quem é a verdadeira segurança na sua vida. Mas Léo, por que você está firme? Por que você está tranquilo? O diagnóstico é de morte, mas Ele deu vida. Ele falou que é vida. Ele falou que é vida. Então, se Ele falou, anda nessa plataforma. Ali há segurança. E no final fala, e foi assim que todos se salvaram em terra. Isaías 55:11, você não precisa abrir, mas fala assim: e assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O Senhor lançou uma palavra, Ele cumpre a palavra que Ele lançou, Ele não é homem para que minta, Ele é o nosso Deus, Ele é o Santo de Israel, Ele é o Senhor da vida. Ele não vai mentir, Ele te criou. Ele criou cada célula que tem no seu corpo. Ele te faz respirar todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E você nem percebe que está respirando, não é você que controla a sua respiração. Não sei se você já pensou nisso. Você não controla nenhuma batida do seu coração, você não controla a frequência que ele bate, você não controla se ele bate ou se ele para. Quem controla isso é o Senhor. Então a sua vida está nas mãos dele. O que mais você está querendo controlar na sua vida? Se o âmago de tudo é ele que controla, o que mais eu estou querendo tomar conta? É tudo dele. A nossa saúde é dele. Nossa família é dele, nossas finanças são dele, nosso propósito nele é dele. Então o que te assusta? O que quer te intimidar hoje? A autoridade, querido. A autoridade. Ele te deu autoridade. Ele tem toda a autoridade, você tem o nome dele. Use esse nome. Porque eu nunca vi um soldado numa guerra ter a arma e não querer usar. Você vai ser abatido? Não. Ele te deu a arma, use a arma que Ele te deu. Ele te deu espada. Ele te deu uma palavra que é viva e que é eficaz. Use a palavra viva e eficaz. Espada afiada. Espada afiada. Aleluia, obrigado, Senhor Jesus. Tu és bom, Pai. Então eu queria trazer para vocês, queridos, que sofrimento e oposição não são sinal de fracasso espiritual. Muitas vezes são um caminho para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque Paulo, depois que afundou, caiu na ilha, ele ainda foi mordido por uma cobra.
E depois que ele ainda foi mordido por uma cobra, a galera toda lá, isso aí fez muita besteira na vida, vai morrer. E depois, quando ele vai, ele vive, ele é um Deus, passou por isso tudo. E qual era o propósito, às vezes, dele ter parado naquela ilha? Não está escrito com claridade, mas tinha um homem que estava ardendo em febre para morrer naquela ilha com disenteria, e Paulo vai lá, e ele cura aquele homem, e depois todos os enfermos daquela ilha são levados até Paulo, e Paulo cura a todos eles. Às vezes a adversidade que você está passando hoje vai te levar num lugar onde você vai poder trazer cura e vida para as outras pessoas. Então, ao invés de reclamar do que você está passando, agradece, porque Ele é bom e Ele tem te sustentado. Dá graças a Ele, porque Ele não te abandona. Devemos nos manter fiéis e firmes, mesmo que em meio aos momentos de caos, insegurança e dificuldade que passamos, porque nada disso nos define. O que define você é a palavra de Deus. O que me define é a palavra de Deus. Eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Eu posso o que Ele diz que eu posso. Então, o que te define? Estão falando que você é feio, que você não pode, que você não tem inteligência o suficiente, que você não tem essa capacidade, que você não tem essa estabilidade emocional. Responde com firmeza. A minha estabilidade, a minha inteligência, a minha segurança, tudo aquilo que eu preciso está nele. Então eu não preciso de mais nada. Eu não vivo por aquilo que eu tenho, eu vivo por aquele que eu tenho, que é o Senhor Jesus. A segurança não está no que eu tenho, a segurança está em quem eu tenho, e eu tenho Ele. Então, se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Em Salmos 23:4 está escrito que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele está comigo. Então, querido, eu vou finalizar falando que eu não sei o que você está passando, mas Ele fez o mar se abrir. Ele derrubou as muralhas. Ele fez Pedro andar sobre as águas. Ele ressuscitou o seu próprio Filho. Antes de tudo, Ele deu o seu próprio Filho, e depois Ele ressuscitou e nos ressuscitou junto com Ele. Então, se Ele deu o seu próprio Filho, o que mais Ele não nos dará, juntamente com aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu próprio Filho? Ele é um Deus que não retém nada. Se Ele tem, Ele vai te dar. E Ele tem tudo. Então, nada deixará de estar pleno na sua vida e completo, como Ele planejou. Ele vai te dar. A verdadeira segurança está em estarmos ancorados no amor que Ele nos amou, no amor com que Ele nos amou. Porque em Romanos 8:31 está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Está escrito que em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quer se segurar em uma coisa? Se segura na palavra dele, no amor com que ele se entregou por você. Então, querido, eu te chamo para você ficar de pé, para você fechar os seus olhos. Deixa o Espírito Santo nesse momento ministrar no seu coração aquilo que Ele quer falar para você, aquilo que Ele quer trazer para a sua vida, aquela verdade que Ele tem para você, querido. Não duvide, porque Ele está aqui, Ele está com você. Aleluia, obrigado, Senhor.